Oi, eu sou o Frifos e quando eu tive meu primeiro contato com Dark Souls, foi uma coisa bem sensacionalista. Um vídeo no YouTube descrevendo como ele era um jogo impossível e difícil, a volta da dificuldade dos fliperamas. E pra mim, a frase que me fez enterrar esse jogo e nunca querer jogá-lo foi quando eu ouvi: no jogo tem as fogueiras, que meio que são seu save point, em um lugar seguro, e toda vez que você é derrotado, você volta para a última fogueira e os inimigos retornam mais fortes. Essa foi uma das maiores mentiras que eu já ouvi sobre videogame. O cara me fez acreditar que a cada derrota o jogo te colocava em um NG+, e eu teria que mestrar o jogo para poder vencer, coisa que naquela época eu não via sentido em você derramar tanto tempo e dedicação para derrotar chefes em um mundo em decadência longe de seu auge. E isso pra mim foi surreal na época, pois eu via jogos como diversão, eu sendo o principal, eu sendo o protagonista fodão que chega em uma ilha e desbanca uma organização criminosa inteira para salvar meus amigos e irmãos. Essa era a minha visão. Um forasteiro que nada sabia e que podia dominar tudo com pontos de habilidades. Então eu prometi a mim mesmo que eu não queria gastar dinheiro em jogos assim, sem propósitos. Mas foi aí que em junho de 2014 que eu liguei meu Xbox e eu vi lá nos jogos da Gold, Dark Souls. Eu baixei ele, criei um cavaleiro que mal se aguentava de pé com aquela armadura e apanhei pro Asylum Demon. E eu não sabia o que fazer, não sabia como pensar, não tinha um mapa, uma seta pro objetivo. Não era um jogo da Ubisoft, eu não era nada, ou melhor, eu era o cavaleiro e mais nada. Então eu me senti desafiado, não iria ser esse jogo que iria me derrotar. Eu tinha que fazer meu nome nele, eu iria derrotar ele e no final, depois de apanhar igual a um condenado e atravessar o Kill of the First Flame dúzias de vezes, eu havia derrotado o Gwyn. E eu havia me tornado um vazio, tinha acabado. Minha jornada para reacender a chama havia se concluído. Me repetir a jogar o jogo seria apenas eu me igualar aos inimigos do jogo? Até onde repetir o mesmo propósito não te deixa vazio? Até onde repetir o propósito não te deixa sem propósito? E Dark Souls não foi o único jogo ou mídia que eu consumia a contragosto e que no fim eu me arrependi. Esses baques que eu fui tendo por ser uma pessoa odiosa foi me fazendo perceber que tentar ter uma opinião formada sobre tudo é muito difícil. E só pontuar tudo como algo ruim e irrelevante era um caminho mais fácil e ignorante. Então de forma gradual eu fui mudando essas coisas. Principalmente a de não julgar mais nada se antes consumir o conteúdo. O que deveria ser o básico, mas não ocorre. Eu sei muito bem o quanto é difícil ter acesso às mídias e que classes mais baixas são impedidas de acessar a nossa e outras culturas. Eu não quero que isso seja um discurso elitista. Isso é só a forma de como lidar com opiniões funciona melhor pra mim. Primeiro consumir e depois falar sobre o assunto, assim não abrindo brechas para opiniões sem embasamento. Eu gosto de falar as coisas com propensão. Se eu não sei sobre algo, eu não opino. Ou se eu achar que eu sei, eu vou opinar errado, mas aceito críticas e faço a minha autocrítica. Eu busco entender e compreender as coisas e não deixar que coloquem rédeas e entulhos em mim, pois eu vejo o valor em erros, eu vejo o valor nas pessoas que erram, mas que estão de ouvidos abertos para ouvirem sobre o que fizeram, ouvirem e lidarem com as consequências de suas próprias ações. E justamente por pensar assim no início, eu fiquei muito suscetível ao FOMO, o Fear of Missing Out, ou traduzido, medo de ficar de fora. E a hype, esse eu acho que eu não preciso traduzir. Pois mesmo que eu tenha colocado essa regra de consumir primeiro e opinar depois, eu ainda vivo em uma sociedade consumista que exibe opiniões sobre as coisas igual como se consome um café. Então eu passei a reproduzir opiniões alheias em vez de construir as minhas, por conta da falta de tempo, dinheiro e acesso. Pô, na época tentar acompanhar a Marvel foi uma coisa que foi fritando meu cérebro, pois eu não conseguia ir nos cinemas ver os lançamentos porque R$40 o ingresso é de fuder e eu já estava atrasado com o que estava disponível nos streams pela minha falta de tempo. Então sim, obrigado canal Piuí pelos vídeos maravilhosos e pelo complexo de superioridade em opiniões rasas sobre as coisas que eu não assistia. Isso não é uma culpabilização e nem ironia, foram as consequências dos meus atos. Mas aí eu tive um período da minha vida que eu fiquei bem sozinho, nem fazia mais sentido consumir qualquer coisa. Essa época que jogos viraram um escapismo da realidade e não uma diversão, e o FOMO nem mais fazia sentido. É engraçado como existe essa competição invisível de quem consome mais, e atualmente eu penso, a troco de quê? O meu eu de poucos anos atrás iria relatar como tudo não presta. Isso era só meu cérebro deprimido se comunicando de forma horrível. Até agora, esse é mais um dos roteiros que eu comecei e parei ele na metade. Eu não sabia muito bem o que mais colocar aqui, até que eu descobri uma palavra nova para explicar um sentimento antigo, que fez parte desse meu processo de primeiro odiar algo para depois compreender. E essa palavra é anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer nas atividades cotidianas que anteriormente eram consideradas agradáveis. Na minha cabeça, eu só podia consumir os suprassumos das mídias e a explicação para isso não é que eu estava entrando em um discurso elitista de que a mídia de massas é ruim para o fácil consumo do povo se distrair das mazelas do mundo. Eu realmente estava sendo cooptado por esse lado da internet, mas na verdade era uma fuga total dos meus pensamentos, um escapismo na verdade de que as coisas não estavam me agradando. E o problema não eram essas coisas, mas sim a mim.
Eu era o problema. Eu lembro de ter magoado pessoas quando eu estava nesse estado. Eu deixei esses momentos passar porque na minha cabeça nada valia a pena, nada valia o esforço e nada era bom para se fazer. E nada era bom para me fazer sair desse estado e eu não iria sair. Na época, e isso se estendeu por bastante tempo, eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não sabia o que estava tendo essa negação. Poucas vezes eu tentei ir contra esses pensamentos e no fim o resultado era igual, um enorme desprazer. Então eu fui apagando esses traços que eu tinha aos poucos. Se eu não gostava, eu não tinha por que manter. Foi muito fácil apagar as coisas que faziam parte do meu ser. Foi muito fácil tirar tudo aquilo que fez eu chegar aonde eu cheguei. Isso me dá muito medo. O vazio é muito forte. Eu também queria deixar na recomendação do que me instalou para falar desse tema, que é South Park. Acho que não precisa de apresentações, mas sim uma correção. South Park não é só um desenho de um grupo de moleques que fala palavrão. E digo isso pensando no episódio Você Está Ficando Velho, da 15ª temporada. Nesse episódio, o Stan faz seu aniversário de 10 anos, e sua visão de mundo começa a mudar. Ele começa a crescer, mas o lance é que para ele tudo começa a ficar ruim. O desenho até representa isso inicialmente como o Stan ouvindo sons de peido no lugar daquilo que ele gosta, mas isso foi piorando ao longo do episódio, e daí vira um humor escatológico com críticas e reflexões. South Park é uma amálgama de coisas, e no final funciona. Mas o ponto é que eu achei que essas mudanças em mim eram isso. Eu teria que ir atrás de coisas novas e substituir esses gostos antigos infantis. Mas isso não acontecia, porque esse não era o problema. Eu consigo ver bem marcadas as relevâncias das coisas que eu via e gostava na minha infância que perderam o sentido na pré-adolescência e foram substituídos por novos conteúdos. Mas na hora disso acontecer para a adolescência em si, não houve substituições. Eu só larguei de mão tudo que eu consumia e não coloquei nada novo. Isso foi muito problemático. Aquilo que consumimos e gostamos são, de certa forma, a nossa representação. Não estou dizendo que gostar de Rick e Morty é um traço de personalidade, mas sim que tenho traços de personalidade que combinam com Rick e Morty. É uma questão de gostos e percepções novas que nos representa ao mesmo tempo que nós representamos. Mas enfim, eu não tinha nada. Eu só levantava da cama para ir para a escola e trabalhar. Mas ao longo do tempo o vazio me consumia. E a minha presença incomodava? Talvez. Acho que eu era um estraga-prazeres, já que eu não tinha prazer, mas eu nem tinha noção de perceber isso. E quem estava na minha volta parecia ter certa paciência comigo. Mas chegou um dia em que eu fiquei sozinho. A falta de sociabilidade me fez piorar em muito esses aspectos da anedonia. E como eu não queria ficar sem acompanhar as coisas, eu comecei a ver resumos, mas no sentido que eu me afundei nisso. Eu só fazia isso. Vibe criança do tablet. De novo, sem botar nenhuma culpa, obrigado canal Piuí. Algo que na época eu achei que seria impossível, aconteceu. Eu criei um novo grupo de amigos e eu comecei a agir de forma como eu agia no grupo antigo, mas com as distorções desse tempo recluso. Então, as críticas começaram a chegar em mim. Inicialmente, eu entrei em modo de defesa. Aquilo eram como ataques ao meu ser e meu estilo de vida, e eu não conseguia enxergar as mágoas que eu causava. Por sorte, eles me mantiveram? Não, eu recebi uma segunda chance, na verdade. Não foi do nada que eu abri os olhos e comecei a dar ouvidos aos que os outros sentiam. Foram mesclas de coisas que se foram corrigidas. Mas o vídeo de hoje é para falar como eu superei um pedaço dessa anedonia. Com filmes. Esse grupo discutia muito sobre filmes, e alguém em especial que eu ficava por mais tempo também consome muitos filmes. Então as conversas sobre gostos e críticas começaram, e sempre foram extensas, e eu sempre tinha críticas prontas aos filmes, mesmo nunca tendo assistido eles. E então eu percebi que eu sempre tinha a crítica mais engessada e curta. Eu só tinha a nota dos filmes, uma nota que nem fui eu quem deu, enquanto os outros tinham sentimentos pelas obras, e podiam ficar vários minutos falando sobre os filmes. Ah, lembra sobre tal coisa no filme? E eu, lembro sim, bom demais. Eu não fazia nem ideia que isso acontecia. Minhas respostas tinham que ser superficiais. Até que isso começou a incomodar essa pessoa que eu ficava mais tempo. Pois ela foi percebendo que tudo isso era uma farsa. Teve briga, reconciliação, teimosias e um avanço. Foi a partir disso que eu fui começando a regra de primeiro consumir e depois criticar. E eventualmente isso é muito bom. O FOMO e o hype são minúsculos. E vez ou outra eu ainda tenho essa teimosia de nos meus pensamentos tal obra não ser relevante de se olhar. Porque claro, é ruim e uma perda de tempo. Mas então eu faço algo que eu aprendi com ela. E me pergunto, como tu sabe que é ruim se tu nem assistiu? Então eu vou lá ver e a gente discute sobre o que vimos. É claro que isso não é um método de cura. Foi um método de amenizar esse problema. E um lado específico desse problema. Pois no geral eu precisei de terapia e eu recomendo muito isso para todo mundo. Eu já fiz o método TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, mas atualmente estou fazendo a terapia narrativa, que funciona melhor para mim. Ao meu ver, ela me ajuda muito a como eu falo sobre as coisas e como eu falo sobre mim. E cara,
Quando a gente fala de si mesmo, a gente enxerga coisas que você normalmente não vê em si. É aquela famosa pergunta: o porquê eu sou assim? E a cada sessão eu descubro mais sobre mim.